Hoje nós vamos falar sobre sogra. Você tem problema com sogra? Essa relação que às vezes muito conturbada e muito difícil e que interfere diretamente na vida do casal e na vida dos filhos. Então, se você tem um problema com sogra, eu quero que você abra o seu coração agora para a gente aprofundar nesse tema e você saber direitinho como lidar com essas situações extremamente constrangedoras, mas que precisam de ações assertivas. Vamos lá. Para a gente começar a falar sobre este assunto, eu quero que você entenda primeiro como que é a relação mãe e filho. Porque a partir dessa compreensão é que você vai também compreender algumas coisas e ações e atitudes que a sua sogra possa ter. O primeiro grande amor de um filho é a mãe. É lógico que isso está num nível super inconsciente que eles não vão lembrar e todo mundo fala, imagina, como assim? Mas foi o primeiro ideal de amor, de relação. E daí se sofreu todo o complexo de Édipo, toda aquela coisa de saber qual é o seu lugar, a sua função, mas eles sentiram isso. E neste momento, a mãe sente este amor também do filho, que não é só um amor de filho, mas vem misturado com alguma outra coisa, que também fica num nível super inconsciente. E a mãe começa a cuidar e a criar esse filho, muitas vezes para ela. Que só dela imaginar, conforme ele vai crescendo, que terá alguma mulher que um dia vai estar ali com ele, isso fibrila algumas mulheres. Faz com que elas se sentem totalmente abandonadas, porque a figura do homem, mesmo sendo um filho, ele passa para a figura feminina uma proteção. Então é como se o filho fosse proteger esta mãe sempre. E tudo aquilo que ela está fazendo para ele, ela teria de retorno em proteção, em cuidados e tudo mais. Então, eu estou aqui acentuando muito essa relação. No momento em que esta mulher, que cuidou deste filho nos mínimos detalhes, ela tem que entregar este homem para uma outra mulher. Neste ato, precisa esta mãe ter um total desprendimento e saber que sim, ela criou um filho para o mundo e ela criou um filho para uma outra mulher. Só que neste momento vem um vazio e aí que pode gerar na sogra, né, um sentimento de competição com a nora. Então, ela vem num sofrimento, porque de repente não é mais ela que tem que cuidar do filho, que, sei lá, estar cuidando da comida, da roupa, da casa, das coisas que ele gosta e que ela acredita que só ela fazia. Agora tem uma outra pessoa que está fazendo de uma forma talvez diferente do que ela fazia. Ou daí ela começa então a falar, nossa, não trata bem meu filho, coitadinho dele. Começa aqueles pensamentos de mãe. Se ela ficasse com esses pensamentos só com elas, tudo bem. Mas ela começa a jogar esses pensamentos, a compartilhá-los nas horas mais impróprias. Então, a primeira coisa, eu quero que você entenda que existe sim uma dificuldade da mulher em liberar o seu filho para outra mulher. Por mais que você fale, mas são relações diferentes, são sentimentos diferentes? São. Mas no primeiro momento tem isso. Aí, o que acontece então com essa mãe que começa a querer entrar dentro desta relação? Que é o que a gente fala aqui, a sogra está se intrometendo aonde não lhe é chamado. Ela não sabe fazer essa separação. Tá ali o meu filho com a família nova dele e estamos nós aqui. Então ela quer fazer parte desta família também. Só que ela tenta fazer parte desta família de um jeito muito ruim. Ela vai fazer como? Atacando a nora. Para fazer o quê? Para fazer com que este filho perceba o quanto que esta mãe é linda e maravilhosa. E aí começa então este joguinho. Para ficar um pouco mais claro para você, todos estes joguinhos, antes, quando você começa a perceber, você que é nora, você tem que ter o seguinte sentimento e pensamento para neutralizar tudo isso, que é, essa mulher criou o homem que você escolheu para ser seu marido e para viver com você. Então, só por isso, você pode e ela merece ter a sua gratidão, o seu reconhecimento e honrar esta mulher.
Quando o sentimento da nora é honrar da onde veio o homem que eu escolhi, isto atenua demais e faz com que você não leve tão a sério. Mas não levar a sério não significa simplesmente fazer vistas grossas e deixar as coisas irem como se o tempo fosse amenizando. Não. Há determinadas atitudes que são imprescindíveis que nós tomemos. Aqui eu vou dizer para você o que fazer, como fazer se você percebe que essa nora está ali, né, entrando por um buraquinho aqui, acolá, que não lhe diz respeito. Primeira coisa é falar com o seu marido e falar: olha, a sua mãe está agindo assim, assim, assado. Isso não é bacana. O ideal de tudo, o maravilhoso, era o seu marido interceder com a mãe dele e você. E você ficaria ali, sabe, protegida pelo seu marido e a sogra. Este é o ideal dos ideais, é quando o filho fala para a mãe: Mãe, não quero que você faça isso, não gosto disso, né? Não queremos tal coisa. é ele, daí você fica altamente protegido. E a mulher, quando isso acontece, ela se sente tão amada, tão protegida, ela coloca assim: nossa, né? Que homem forte, que não está me deixando criar essa saia justa com essa mulher. Mas nós sabemos que a grande maioria dos homens não consegue fazer isso. O que eles acabam fazendo? Ah, deixa pra lá, né? Não se incomoda com isso. A minha mãe é assim mesmo, daqui a pouco passa. Eles não têm, às vezes, essa força de enfrentamento. Como se fosse desrespeitoso, como se fosse um filho ingrato. Como que eu vou falar para minha mãe o que ela pode ou o que ela não pode fazer? Como é que eu vou pontuar algumas coisas? Então, este filho também pode ter sido criado em cima de muita manipulação, muitos joguinhos de culpa. Então, aqui agora ele está fraco para interceder. E quando isso acontece, a mulher fica muito brava, sente que o marido não a respeita, que o marido não está nem aí com ela, que, né, não faz nada. Começa a criar umas coisas muito ruins neste casal. Olha só a interferência desta relação, minando uma relação de casal, onde eles estão super bem, mas está trazendo um problema da sogra aqui no meio deles e que o marido, neste momento, se torna inoperante para fazer essa barragem. Então, se você, primeiro passo, vai, conversa com seu marido e percebe que ele não tem essa força, não fique criticando, não fique culpando. É mais um peso ali, ele fica totalmente dividido, ele não sabe para onde correr. Então, você vai poupá-lo deste infortúnio e vai ter que, sim, você tomar a frente. Agora, de que maneira que você vai tomar a frente? Não é puxando uma peixeira, não é criando aqueles barracos entre nora e sogra, não. Você vai sim colocar os seus limites, pontuar o que você admite, o que você não admite, com toda a sua classe, com todo o seu bom humor, com todo o seu respeito. Você vai informar para esta pessoa até onde ela pode entrar, até onde tem uma abertura e até onde não dá para ela entrar. De uma maneira muito sutil. Eu estava aqui conversando com o Dani antes de a gente começar, né, a gravar este vídeo, e eu estava aqui falando assim: é complicado para mim, né, não falar falar de uma sogra intrometida, porque eu não tive problemas com a minha sogra. Daí eu comecei a lembrar, tive sim, só que eles acabaram logo no início. Acho que a minha sogra, ela tinha toda a possibilidade de ser uma sogra intrometida, mas acabamos resolvendo a questão logo nos primeiros anos de casados. E eu vou compartilhar aqui para você. Então, teve uma vez, logo no início de casado, que a minha sogra, ela veio assim no colarinho do meu marido, né, olhando o colarinho dele, falou assim: nossa, até que tá bem passadinho, né? E olhando assim para mim. Eu falei: ela tá, né, comparando o tanto que ela passava a blusa dele e eu não. Daí eu falei assim: tá, você gostou da coisa? Tá bem passado? Então, agradece a Diná. A Diná era a mulher que trabalhava em minha casa. Então, agradece porque é ela que faz esse serviço. Pronto, já amenizou aí. Não entrei, nossa, que absurdo ficar falando, comparando. E eu achei aquilo ali, quando ela falou aquilo, eu falei: ela deve estar preocupada. Então, qualquer coisa, se você achar que não ficou muito bom, vai lá. Teve uma outra vez que ela entrava na minha casa e falou assim: bem se vê, ela olhava tudo assim, que nesta casa quem governa é a Diná.
Eu falei, ai, dona Conceição, ainda bem que você reparou, né? É ela mesmo, porque você sabe que eu sou mulher da rua, né? Eu trago dinheiro para casa. Ou seja, eu levei no humor e já posicionei. Eu não entrei em briga. Muitas mulheres, neste momento, entrariam em briga. Por que ela está falando isso? Que está não sei o que, ela desrespeitando, aquela coisa toda? Não. Então, leva-se também um bom humor, onde você coloca, sem espetar, sem ter que fazer grandes estardalhaços. E é lógico que algumas outras coisinhas que ela falava, eu ia sim falar com meu marido. E ele tinha essa mesma resposta. Deixa pra lá, é a cultura deles, aquela coisa, né? Não leva mal, né? Não sei o quê, melhor não falar nada. Sempre assim também, daquele jeitinho, né? Eu falei, sou eu e eu aqui, né? Ou eu defendo o meu território, ou esse território vai ser minado e eu vou colocar em risco a minha relação com o meu marido e a minha relação com as minhas filhas. Não sei por que eu digo que ela não era intrometida, porque parou e acabou exatamente aonde começou. Então, não dá para postergar. Por que eu estou trazendo esses exemplos? E eu tive uma relação maravilhosa com a minha sogra, sabe? Tanto é que eu fiquei puxando aqui essas histórias agora, porque já estava ali esquecida, porque elas não me causaram nenhum ranço, porque começou e terminou ali, né? E daí depois tudo ficou ali resolvido. Ou seja, ela sabia muito bem, porque eu tinha mostrado até onde ela podia ir e até onde não. Então ficou as coisas esclarecidas. E tinha uma coisa que eu adorava, que ela falava assim, a Maura a gente se dar bem porque ela não tem papas na língua e eu também não. É isso aí, né, dona Conceição? Tudo aqui a gente resolve na hora. Pronto. Houve aí um respeito de ambos os lados, né? Mas esperar que ela viesse me respeitar eu afrouxando? Não. Pela cultura, por todas essas coisas, pela dificuldade dela de entregar o filho, qualquer coisa, isso ela iria tomando um espaço que não era dela, que também não ia ser confortável para ela. Ia ser um peso para ela. Sogras que se intrometem na vida dos filhos passa a ser um peso. Elas começam a sofrer por coisas que não tinham que sofrer. Se incomodar por coisas que não diz respeito à vida delas. Então, manter uma certa distância faz com que a cordialidade, a educação, o respeito prevaleça. Mas é necessário sim que você pontue com humor, sem xingamento, sem exacerbação, mas que diga claramente: não gostei disso, não gosto desta maneira. Então, o que eu venho aqui dizer para você dessa relação? É necessário se impor? Sim, mas se impor com classe, se impor com educação. Não é se impor fazendo barraco, não. Então, primeira coisa, o ideal, marido entrar e ele resolver e você fica de fora. Solução dos deuses, maravilhoso. Ele não pode, não ataco ele. Tá? Eu reconheço que existe uma dificuldade aqui nessa relação. Então, eu vou interpor para que esta dificuldade não interfira na minha relação com meu marido e com as minhas filhas. Essa clareza que você tem que ter. E sem ficar com raiva disso, daquele outro. Eu agora falando com vocês, estou lembrando de uma pessoa que dizia que tinha uma sogra extremamente solícita. Então, ela chegava na casa, né, do filho dela, que era assim, ia arrumando os armários, tirando tudo, ajeitando do jeito dela, né? E a mulher ficava, né, a esposa ficava extremamente incomodada, ela se sentia totalmente invadida. A sogra fazia isso como se quisesse fazendo sabe, estou fazendo um grande favor de arrumar esses armários para ela. Mas em nenhum momento ela pediu, né? Olha, arrume. Ela simplesmente chegava lá e ia arrumando. O filho, por contrapartida, achava a mãe o máximo. Olha só que mãe legal, tá arrumando tudo. Ele nem conseguia entender quando a mulher dele falava, poxa, mas ela tá mexendo nas minhas coisas. Pô, mas ela tá arrumando. Não, ao invés de você arrumar, ela tá arrumando, mas tá arrumando do jeito que não é o jeito que eu arrumaria. Quer dizer, me sinto invadida, isso, aquele outro. E aí, como falar para uma pessoa tão solícita que vai lá e arruma tudo que você não quer isso? Saia justa, não? E é aquela história. O filho nem sempre percebe essas coisinhas como ruim, porque ele está acostumado. Ele estava acostumado a mãe entrar no quarto dele e arrumar todos os armários e ele achar muito legal e ainda agradecer. Ela só continua fazendo a mesma coisa. O que era importante neste momento informar?
Olha, eu agradeço demais, você arruma os armários maravilhosos, é tudo certinho, só que é uma arrumação diferente daquela que eu gosto. Daí eu não sei onde que tá uma camiseta, uma coisa e outra. Então eu preferia que você não arrumasse mais se você não se incomodar. Mas eu agradeço demais tudo que você fez. Pronto. Também você posiciona, ela vai falar, "Ai, que absurdo", você não precisa falar, não quero que você entre no meu armário, não quero que você não sei o que lá, seja intrometida. Não, só fala para ela, agradece, porque ela teve uma boa intenção, né? Talvez de também se sentir o quê? Lembrando, pertencente àquela família. Arrumar os armários significava que ela estava ali dentro, que aquela casa era dela, que não era da esposa, mas dela. Então, essa dificuldade que a mãe tem, então você vai reconhecer essa dificuldade, vai colocando as estacazinhas de uma forma bacana. Eu sei que é difícil em alguns casos, eu sei que tem sogras muito difíceis, que você vai ter que colocar verdadeiras muralhas e vai ter que falar não só 2, 3 vezes, como eu falei, mas várias vezes. E vai ter que estar sempre atenta, né? Mas se você colocar essas muralhas ou essas barragens desde o início, com amor, com bom humor, de uma forma educada, isso não vai ruir a relação familiar maior. Não vai ruir os almoços de domingo, não vai ruir os almoços de Natal, nada disso. Vai ser uma coisa gostosa de se conviver. Ok? Bom, então é isso. Agora, se você, por acaso, quiser que eu fale da relação da sogra com o genro, daí é outro, porque é um outro contexto. Aí você responde aqui para mim, eu quero saber assim, daí eu gravo um outro vídeo para você, se a gente tiver várias pessoas aqui querendo saber qual a relação de uma sogra com o genro. Aqui eu falei sogra com nora, mulher com mulher. Vamos ver mulher com homem. É outro cenário. São outras questões interessantes também. Bom, então agora eu quero que você dê um like nesse vídeo, clica no sininho, se inscreve no canal e vamos que vamos, respira fundo, que agora você já sabe como lidar com essas intrigas. Então respira fundo e mãos à obra.